poder fazer parte dessa família. E o tema que foi trabalhado durante todo o mês de maio, que na realidade é trabalhado durante todo o ano, que é a família, num sentido mais amplo. E é por isso que nós nos chamamos de irmãos, né? O crente, o cristão, ele olha um para o outro e se identifica como irmão. Irmão, ele tem já esse contexto, esse sentido maior, mais amplo de família. Mas eu escolhi um texto para que a gente possa discutir um pouco a respeito de um sentido mais amplo do conceito de família, segundo a palavra de Deus. E esse texto, eu vou ler apenas o versículo 31 a 35 de Marcos, capítulo 3, mas vou explicar o contexto da situação, ok? Senão ficaria uma leitura muito longa. Então, Marcos, capítulo 3, versículo 31 ao versículo 35. Esse capítulo, esses versículos, eles se repetem também em Mateus 12, versículo 46 a 50, e Lucas, capítulo 8, versículo 19 a 21. O texto nos três evangelhos, eles trazem a mesma mensagem, embora enfoque um pouquinho de forma diferente alguns detalhes, mas que não diz respeito a esse momento aqui agora. Então o texto diz assim: nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar para os que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. E antes de prosseguir, eu gostaria também de ler o capítulo 6, a partir do versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fizeram tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. Que Deus possa aplicar a sua palavra ao nosso coração, nos fazendo crescer no conhecimento da sua palavra. Contexto em que o primeiro texto foi lido, Jesus estava diante de uma multidão, em confronto direto com escribas, estava ali naquele instante debatendo. Demônios haviam se apresentado a Jesus e se curvado diante dele, e o próprio Jesus dizia assim, advertia eles, porque eles diziam: tu és o filho do Deus, tu és filho de Deus, né? E naquele instante o próprio Senhor os advertia, e aí começa a surgir uma polêmica, uma luta entre aquelas pessoas que ali estavam, e o que se dizia é: esse daí deve ser o principal de Satanás, o príncipe de Beelzebu, porque os demônios estão aí se submetendo a ele, né? E o próprio Jesus vai numa passagem dizer assim: olha, não existe casa dividida, né? Então, aquele que é comigo, o que não é comigo, ele está sendo contra a minha pessoa. Então, é nesse contexto que as coisas estão acontecendo, e a família de Jesus, nesse texto, vai aparecer chegando na casa aonde Jesus estava. E vem Maria, os 4 irmãos que são nomeados no capítulo 6, e as 2 irmãs ou mais, né? As suas irmãs, pelo menos 2, não é uma irmã só.
mas fala nas suas irmãs. Tem sido um motivo de contenda muito grande entre católicos e protestantes, e até mesmo entre católico e o católico ortodoxo, a questão se essas pessoas que aí estão, elas são verdadeiramente filhos de Maria, como sendo a mãe de Jesus. Então, existe assim, no contexto da história, esse ponto que divide católicos e protestantes. Os protestantes vão dizer, não está sendo citado, está sendo dito que esses são filhos de Maria. E não tem nada historicamente que possa dizer que não são. Por outro lado, os católicos, eles levantam dentro dos seus princípios teológicos para dizer, não, essas pessoas que aí são citadas, elas não são filhos de Maria, porque o único filho de Maria é Jesus Cristo. Eles eram primos, eles eram pessoas que provavelmente eram filhos de José antes, né? Já que José tinha uma idade maior do que a de Maria. Então, assim, existe toda uma história por trás disso aí, que nós não vamos resolver nesse momento aqui, porque pouca importância vai ter se essas pessoas citadas, eles são filhos ou não de Maria. O importante desse texto, quando é trazido, é a fala de Jesus naquele momento, quando ele diz assim, quem é minha mãe, meu irmão e minha irmã? Quem são? E olha para a multidão que ali estava, para os discípulos que ali estavam, e vai dizer assim, todos aqueles que fazem a vontade de Deus, esse é minha mãe, minha irmã e meu irmão. Então é nesse contexto que é trabalhada essa questão, o que não quer dizer que ele tivesse sido ali, naquele instante duro com a família, dizendo, não, esses não são, não me seguem, nada disso. Embora mais adiante, no capítulo 6, a gente vai ver que existia uma certa incredulidade por parte das pessoas que estavam mais próximas a ele, dentro da cidade e da casa onde ele estava. O texto vai mostrar, né? E aí vem uma questão interessante, na hora que ele diz assim, não é esse aí o filho de Maria? Não é comum, numa sociedade patriarcal, se identificar o indivíduo como filho de fulana, é filho de ciclano. Então, nesse texto, nesse momento, estão tentando descredibilizar a Jesus Cristo. Sabedoria é essa? De onde é que vem essa sabedoria? O que é isso que ele está fazendo? Está fazendo como? Aliás, não é esse daí que é o filho de Maria? A gente não sabe nem quem é o pai? É como se estivesse dizendo assim, a gente nem sabe quem é o pai. E outra coisa, não está aqui no meio de nós, os seus irmãos e suas irmãs, pessoas comuns, pessoas humildes, não é ele um carpinteiro? E ele agora está aqui querendo nos ensinar, trazer ensinamento, trazer conhecimento? Quem é ele? E aí o texto vai mostrar que poucos sinais, poucas maravilhas, poucas coisas foram feitas, e aí Jesus traz e diz justamente isso aí. Aliás, antes, no contexto que nós apresentamos lá em Marcos 3, o próprio Senhor vai dizer a eles, aos fariseus, aos escribas que ali estavam, ai de vós, porque a rainha de Sabá, ela correu atrás de Salomão buscando sabedoria. E aqui está quem é maior do que Salomão, e vocês desprezam. Nínive se levantará também contra vós. E o sinal que eu vos dou, já que vocês querem um sinal, é que esse que aqui está, será engolido pela terra 3 dias, assim como Jonas foi pelo grande peixe. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então, tem toda uma conotação também profética nessa situação que aí está sendo apresentado. Mas família, onde é que entra a questão da família? Somos todos nós, por natureza,
da família de Adão e da família de Eva. Nascemos nessa família. Somos, por natureza, pecadores e inclinados ao pecado. Tem um autor que ele diz assim: nós pecamos porque somos pecadores. Não é o contrário. Nós somos pecadores porque pecamos. Não, nós vamos pecar de qualquer forma porque nascemos inclinados para o pecado. Essa é a nossa natureza adâmica. E nessa condição de nascidos em pecado e vivendo uma vida para o pecado, nós não somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Adão. Quando o Senhor cria, e aí tem a perspectiva da criação, queda, redenção e consumação. Quando o Senhor cria o primeiro casal, a primeira família, e os coloca como sendo os seus representantes aqui na terra, e o homem cai daquela condição de graça que ele vivia diante do próprio Deus e comete o pecado, Deus não é tomado de surpresa numa situação, porque está tudo dentro de um propósito de Deus. Antes mesmo do homem ter sido criado, um cordeiro já havia sido sacrificado. Apocalipse vai falar isso. Então, antes mesmo da criação do homem, Deus já havia providenciado a solução para a queda do homem. Então, Deus não é pego de surpresa, como algumas pessoas dizem assim: poxa, Deus criou, mas o homem se desviou, e aí Deus teve que criar um plano B. Não existe plano B para Deus, só existe um plano. Só existe um plano, e esse plano Deus está levando a cabo, está tocando esse plano aí. Então, aquela família que ali estava, o homem e a mulher, sem ainda ter tido filhos, acontece a queda. E porque acontece a queda, toda a humanidade, a partir dali, será uma humanidade caída em pecado. E todos nós nascemos nessa família. Na família daqueles que desobedecem a Deus. E lembra lá do que foi dito lá por Jesus em Marcos 6, quando nós citamos, ou melhor, em Marcos 3 ainda, quando ele diz assim: olha, aquele que não é comigo, é contra mim. Então nós nascemos em inimizade com Deus. Nascemos na família que é uma família que é regida pelo erro. E aí nós precisamos entender que a queda lá no paraíso, ela provocou em todos nós uma condição de rebeldia e de afastamento de Deus. E todas as nossas instâncias, inteligência, vontade, temperamento, personalidade, tudo está comprometido pelo pecado. É o que vai ser chamado de depravação total. Todas as instâncias do meu ser, elas estão comprometidas pelo pecado. Por mim mesmo, eu não vou conseguir sair da sepultura e voltar para o Senhor. Efésios 2 vai falar isso. Estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Essa é a nossa condição de morto. Eu não vou poder por mim mesmo, se não houver uma ação maior, uma ação de Deus, que venha a me reestruturar, eu vou continuar morto, porque eu nasci morto em pecado e em delito. Eu nasci na família de Adão. E por misericórdia, Deus tira Adão e tira também Eva daquele jardim, para que eles não viessem a comer da árvore da vida e ter uma vida agora eterna em pecado, e os bota agora para fora daquele local. E aí vai começar toda uma história da humanidade, que para nós vai chegar da seguinte forma logo em diante: e Caim matou Abel. Só que
Caim matou Abel, mas muito tempo já se passou, porque existem outras gerações que ali estão. Afinal de contas, Caim vai para uma outra cidade, e nessa cidade ele já vai encontrar uma população. E muitas pessoas vão dizer assim, mas isso aí então está provando que existiam outras pessoas. Não. A Bíblia, ela traz esse lapso, colocando aquilo que é o mais importante, e aquilo que não nos foi revelado, nem a gente que vai ficar querendo trazer teologia, né? Buscando descobrir o que ali está. O importante eram todos descendentes de Adão. Isso é assunto para outra coisa, mas todos descendentes de Adão. Todos em pecado, todos vivendo fora do padrão de Deus. E quando Caim chega lá, o indivíduo com o qual ele vai agora, né, ter a filha para que ele possa se casar, o cara vai se gabar porque ele também já havia cometido muitas atrocidades. Até chegar no dilúvio, muitas atrocidades, uma família segundo o coração de Deus ali está. Noé, a esposa, 3 filhos, 3 noras. E quando essa família, que é poupada pela graça, pela misericórdia de Deus, sai da arca, pouco tempo depois, pecado de novo. Então, a nossa inclinação do nosso coração, como família, por mais que a gente queira educar os nossos filhos nos bons princípios, esses princípios, eles estão longe do padrão de Deus. Se Deus não estiver intervindo na nossa vida. Falando dentro de um padrão da família de Adão. Então, quando nós temos essa visão, esse entendimento de que a queda degenerou toda a nossa estrutura e seremos pais, seremos mães, seremos filhos, seremos irmãos, segundo o nosso coração. Vamos agir segundo o nosso coração. Mas lá mesmo, ainda no paraíso, Deus trouxe a promessa à mulher, que dela sairia um descendente, e esse esmagaria a cabeça da serpente. Existiria inimizade entre a descendência da serpente, e somos todos, antes de conhecermos a Cristo, e o descendente que é Cristo, que haveria o que? Esmagaria a cabeça, mas haveria de morder o calcanhar, causando dor e sofrimento. Então, dentro dessa perspectiva, o povo, ele vai sendo, a cada geração, tirado algumas pessoas, para que daquela família venha sair o descendente da promessa que ali estava. Então, desde Adão, com a queda, com o sacrifício que foi feito, Deus começa a preservar famílias que levarão o seu nome. Mas existe uma distinção clara entre os que são chamados como família de Deus e aqueles que são chamados como descendência de Satanás. Você consegue se chocar ou se estarrecer, ficar abismado quando você olha Efésios e entende que até pouco tempo atrás você era filho da ira e estava servindo a Satanás? Isso lhe causa uma sensação de indignação? Muitas pessoas continuam vivendo, sendo o que são, servindo a Satanás, sem ter essa indignação. Por quê? Porque o pecado, ele cauterizou a nossa consciência. E é esse estado que as pessoas vivem. Mas se você chegar lá fora e perguntar, você é filho de Deus? Todo mundo vai dizer, claro que eu sou filho de Deus. E o que é que lhe credencia a ser filho de Deus? Segundo Jesus, no texto que foi lido em Marcos, Mateus e em Lucas,
o que credencia você a ser filho de Deus não é você ter nascido numa família, que pode ser até uma família de pessoas fervorosas, mas o que vai lhe credenciar a ser filho de Deus é fazer a vontade de Deus. João 5:24, ele vai dizer o quê? Em verdade vos digo, que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. E aí vem um outro entendimento que nós precisamos ter, é que estar na família de Deus é estar vivo. É estar vivo. Não estar na família de Deus é estar morto. E aí nós temos que entender que antes de estarmos na família de Deus, estamos mortos em pecados e em delitos. Essa é a condição que nós estamos vivendo. Ah, mas eu quero dar o melhor para o meu filho, eu quero dar o melhor para a minha neta, eu quero dar o melhor para os meus netos, eu quero dar o melhor para... Tudo bem, por melhor que você esteja dando, se não estiver dando Cristo, você está dando morte. Uma boa qualidade de morte. Porque nada, por melhor que seja a educação, por melhor que seja a formação, se não estiver evidenciando Cristo, se Cristo não estiver sendo a base da estruturação daquela família, você está dando a ele morte. Vou dar a melhor faculdade para os meus filhos. Ele vai morrer com um bom estudo, uma boa formação, mas vai continuar morto. Cristo, ele se apresenta como sendo a vida. E ele mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe uma outra opção que não seja essa opção. Então, dentro desse caminhar, criação, houve a queda, a redenção que é propiciada pelo próprio Jesus Cristo, que vem trazer vida, a consumação vai ser justamente da construção eterna, de onde não mais existirá o poder, nem a presença, nem a eficácia, digamos assim, do pecado em nos desviar desse propósito de vida. Então, quando nós procuramos entender que naquele momento que a família ali chega e Jesus está com os seus discípulos, está com a multidão, ele queria agora trazer também uma lição para os seus discípulos. E qual é a lição que ele está trazendo para os seus discípulos? Primeiro, a nossa família, a partir do momento em que nós conhecemos o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a nossa família agora ela não é mais a família tradicional, não é mais a família consanguínea, não é mais a família que tem os laços do gene. A nossa família é aquele que faz a vontade do Pai. E por que que isso ganha uma importância muito grande nos nossos dias? Foi importante naquela época, mas também é muito importante nos nossos dias. Por que que ganha essa importância? Porque a palavra de Deus fala que nos últimos dias haveria de se multiplicar muito a iniquidade, o amor de muitas pessoas esfriaria, e que nós teríamos também pai se levantando contra filho, filho se levantando contra pai. Quantas pessoas foram perseguidas porque vinham de uma família tradicional, católica muitas vezes, e se tornaram protestantes. Foram deserdados, foram entregues, foram desprezados, maltratados, mas foram acolhidos por outros que também passaram a abraçar a mesma fé. Então, a consanguinidade, ela não é a credencial para definir o que é família
de acordo com aquilo que Jesus está dizendo. Minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Isso quer dizer que eu tenho que desprezar a minha família? Não. Eu tenho que conquistá-la, já que eu os amo, tenho minha vinculação, tenho a minha filiação consanguínea. Claro que para mim seria muito bom se eu pudesse ver meu pai, minha mãe, meu irmão, minha família toda dizendo assim: temos agora um vínculo maior do que aquele, que é o vínculo em Jesus Cristo. Então, o que está sendo apresentado pelo próprio Jesus Cristo é que a família, que é a família de Deus, ela está pautada em fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Aí nós temos um outro episódio muito interessante, envolvendo Maria também, né? Lá no Evangelho de João. João não fala nada disso aí, dessa questão que a gente está abordando, de minha mãe, mas ele traz uma passagem que nós, muitas vezes, interpretamos errado, que é aquela passagem das bodas de Caná, na Galileia. Jesus está lá com os seus discípulos. Observe que sempre o texto enfatiza com os seus discípulos, porque os discípulos estão aprendendo. E de repente chega Maria com os discípulos também. E aí diz assim: olha, acabou o vinho. Imagine uma festa de casamento, núpcias, sem vinho. É uma afronta. Aquilo ali era algo que fazia parte da tradição. Acabou o vinho. E ele faz: o que é que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. E ela faz assim, como se nada tivesse acontecido. Tá bom. Façam tudo que ele mandar aí. Façam tudo que ele mandar. E Jesus transforma água em vinho. Qual é a interpretação errada que nós damos nisso aí? Algumas pessoas dizem assim, eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: ó, ele tratou Maria com desprezo, quando disse: o que é que eu tenho contigo, mulher? Na realidade, ele não tratou Maria com desprezo, ele tratou Maria com respeito. Porque na tradição da época, se dirigir à mulher como mulher, é uma forma respeitosa de reconhecimento. Ele faz a mesma coisa com as outras Marias também. Mas o mais importante é que ele traz uma citaçãozinha ali, quando ele diz assim: ainda não é chegada a minha hora. E João só aborda 2 textos com Maria. Um é esse texto e o outro é na crucificação, que é a hora de Jesus. Que é a hora de Jesus, né? Então, quando chega a hora, quem está aos pés da cruz? Maria, com o discípulo amado. E aí ele vai olhar para Maria e vai dizer: eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. Mas eles não eram consanguíneos, mas eles eram alcançados pela graça de Deus. Maria também foi alcançada pela graça. Tem uma citaçãozinha que o pessoal diz assim, né? Que é muito interessante. Ave Maria, cheia de graça. Que é uma citação que o anjo traz. Mas no original, salve ó Maria, ó favorecida. Está assim no original. Ó favorecida. Algumas Bíblias já trazem essa, acho que o Ara traz assim, se eu não me engano. Ó favorecida, né? Então ela é favorecida pelo Senhor. E o fato de traduzir dessa forma, cheia de graça, pode trazer uma impressão de que ela já tinha, quando na realidade ela não tinha, ela recebe. E o que ela recebe? Ela recebe no sentido também de entender a sua missão e que ela também é uma serva. Eis aqui a serva do Senhor. Então, Maria,
ela deve ser entendida como a mãe de Jesus, mas que ela tem realmente essa filiação, esse parentesco eterno, porque ela se submete à vontade do Pai, de Deus, né? De Deus. Assim como também mais adiante, em Atos, vamos ver que Tiago, irmão do Senhor, assume a liderança da igreja. Então, não posso atestar que todos os irmãos que ali são mencionados, mas o que o texto mostra é que Maria, seus irmãos, mais adiante, eles vão estar no rol dos discípulos de Jesus. Por quê? Porque se submeteram à vontade de Deus. Então, para que nós possamos ter uma família que esteja caminhando, progredindo, sendo abençoada, crescendo no conhecimento da verdade, o critério é estar fazendo a vontade de Deus. Mas, uma certa vez eu ouvi de um pregador que ele disse o seguinte, foi lá na Fiel: parece que Deus nos dá filhos para que nós venhamos a nos manter submissos a Ele. Porque toda hora temos que estar orando pelos filhos, pedindo a Deus, né, que dê juízo aos filhos, que conduza os filhos, que traga esses meninos. Jó, olha que situação. Jó, a palavra diz que era um homem temente a Deus. E que Jó tinha seus filhos e filhas. Mas que Jó fazia sacrifícios pelos filhos. Possa ser que eles tenham feito alguma coisa e eu estou pedindo aqui, Senhor, tem misericórdia dele. Então, a nossa vida em família, né, por mais que você seja um cristão, por mais que você tenha sido alcançado pela graça de Deus, por mais que você esteja diante do altar do Senhor, aquele filho que nasce, embora você diga assim, eu tenho uma promessa, eu coloquei diante de Deus, ele nasce na família de Adão também. E precisa se converter pessoalmente. Daí ensinar o caminho que essa criança deve andar, o caminho pelo qual ela deve ser conduzida, e termos em mente que se o Senhor não edificar a casa, em vão é todo o trabalho que nós estamos fazendo. Não adianta acordar de madrugada, não adianta você estar espichando, nada disso vai resolver, porque tudo isso fica aqui. O que está sendo construído na sua família, os princípios que estão sendo edificados. Mas também não podemos ser legalistas, achar que o que está sendo construído na minha família é porque eu sigo à risca os 10 mandamentos. Algumas pessoas pensam que a graça abole a lei. Na realidade, a graça lhe mostra que você não pode cumprir a lei, mas cria no seu coração o desejo de cumprir. E porque você não pode cumprir ao pé da letra, você depende da graça e da misericórdia de Deus. Mas você não vai encontrar uma pessoa alcançada pela graça de Deus que vai dizer assim, não, mas aqueles 10 mandamentos, que nada, aquilo ali é coisa do passado. Então você pode matar, você pode roubar, você pode adulterar, você pode, né, blasfemar o nome do Senhor, você pode deixar de estar guardando o dia do Senhor, você pode estar fazendo... Não, muito pelo contrário. Na hora que você é alcançado pela graça, aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do meu Pai? Qual é a vontade de Deus? Você acha que Deus fez com que Moisés subisse a um monte, passasse aquele tempo lá com ele, escrevesse na pedra, colocada a sua lei, para depois dizer, não, isso aqui só tem valor até um determinado dia, depois pode jogar fora? Tem lógica um negócio desse? Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor, teu Deus. Deus zeloso. Deus ciumento. Eu tenho ciúme do meu nome. E eu não quero que ninguém o use de forma vã.
Será que isso é brincadeira? Então, quando Jesus fala, quando Jesus mostra que as pessoas estavam fazendo, os fariseus principalmente, que se utilizavam da lei, estavam vivendo de forma legalista, eles não estavam vivendo daquela forma para agradar a Deus, mas era para puxar glória para si próprio. E o que está sendo mostrado para aquelas pessoas ali é que o reino de Deus agora começa a avançar, porque os demônios começam a se submeter, curas estão sendo feitas, milagres estão acontecendo, vidas estão sendo transformadas. E toda vez que um pregador chega aqui da frente e olha para uma plateia, duas situações estão acontecendo. A plateia está vendo um miserável pecador que foi alcançado por uma graça e que ele não teria a menor condição de estar aqui em cima falando do amor de Deus, porque ele é impuro e esse Deus, ele é santo, santo e santo. E a segunda é que ele está vendo aqui eis um bocado de coisa. Pessoas que estão no processo de transformação, pessoas que estão fazendo agora parte da família de Deus. E eles podem olhar um para o outro e se identificar como irmãos. Como irmãos. Mas não somos por natureza, nem por nascimento, filhos de Deus. Somos filhos da ira. Efésios capítulo 2. Somos pecadores. Mas João, capítulo 1, a partir do versículo 12. Bota aí, irmão. João, capítulo 1, a partir do versículo 12. Ele vai dizer assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se tornarem filhos de Deus. Vamos lá? Continua aí. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Somos adotados. Adotados em Cristo. E aí vem uma coisa que a gente precisa ter de uma forma assim muito clara na nossa mente. Quando você nasce de uma relação consensual ou não, você nasceu naquela família. Quando você é adotado, você é buscado. Quem o adotou, o quis adotar. E Deus, ele poderia ter acabado com aquele primeiro casal, porque pecou, e disse assim, agora eu vou fazer outro. Mas ele quis resgatar cada um de nós. Todos? Não. Não. Vinde benditos de meu Pai receber por herança, e de malditos para o fogo eterno reservado para o diabo. Então existem dois grupos. Eu não vou nem falar aqui direita e esquerda, porque senão todo mundo vai pular para cá, né? Os que estão à minha direita e todo mundo aí, mas assim, adoção em Cristo Jesus. E nós somos adotados em Cristo para quê? Vamos voltar a Gênesis. Quando o Senhor manda que o casal crescesse e se multiplicasse, era para a glorificação do nome do Senhor. Quando o pessoal sai da arca e eles começam a crescer e se multiplicar, o Senhor diz a eles o quê? Que eles fossem, se espalhassem pela terra, para que o meu nome seja glorificado, o nome do Senhor. E o que é que o homem faz? Vamos construir uma torre, vamos ficar por aqui e fazer o nosso nome edificado. Então, muitas vezes nós temos famílias fora do padrão de Deus, famílias ainda adâmicas, que a glorificação é para o nome do chefe da família. Mas nós somos chamados e adotados em Cristo para glorificarmos o nome do Senhor. É sabermos que como pai, como mãe, somos limitados. Não vamos conseguir transformar o coração dos nossos filhos. E temos que estar de joelho, clamando, pedindo a Deus misericórdia.
Eu tenho esse exemplo vivo na minha casa. 3 filhos, um firmado no Evangelho, caminhando, todos 3 tiveram a mesma educação, a mesma formação. Hoje tinha programado 2 filhos virem trazendo os seus próprios filhos, e de última hora, não vai dar. Daí minha esposa olhou para mim e disse assim, só a intervenção do Espírito Santo de Deus. E só a intervenção do Espírito Santo de Deus. Só a intervenção do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode ir aonde nós não conseguimos ir. Só Ele pode abrir os olhos para aqueles que estão cegos. Abrir o ouvido para aqueles que estão surdos. Abrir o coração, transformar o coração. Tirar o coração de pedra, colocar um coração novo que o queira. Só Ele pode fazer isso aí. Então nós temos 2 famílias. A família adâmica, nascemos nela. Mas pela misericórdia de Deus fomos alcançados e tirados dessa condição. E fomos chamados a uma nova vida. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. E assim, o Senhor Jesus, Ele demonstra nessa citação de Marcos, Mateus e Lucas, que o conceito de família para Deus, ele não é um conceito de família sanguíneo, mas ele é um conceito de família espiritual. A sua mãe fazia parte dessa família, seus irmãos também, mas ele está mostrando ali aos discípulos, não é da família que vocês nascem, mas na família que Deus fez com que vocês viessem a nascer, por adoção. E aí eu queria, nesse instante aqui, não sei se temos visitantes, não vi, mas nesse momento, se você ainda não faz parte da família de Deus, se você ainda não foi alcançado por essa graça, se você até mesmo foi, mas por algum motivo se afastou, volta para a família de Deus. Eu queria nesse instante, enquanto a gente, em espírito de oração, curve sua fronte, em espírito de oração, você possa tomar uma decisão por Cristo, por ser da família de Deus. Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi aqui apresentada, pregada, e tu tens os teus propósitos. O que queremos te pedir nesse instante, Pai, é que o teu Santo Espírito, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, possa estar operando de forma poderosa e transformadora na vida desses que estão nos ouvindo, nos escutando pelas redes sociais, mas aqui presente também, Senhor. Tende misericórdia. Alcança, traz para a família, que tenhamos a alegria e a festa, a celebração de termos a nossa casa, a nossa família crescida, daqueles que querem fazer a vontade do Senhor. Seja conosco, em nome de Jesus.